Mas o Senhor Ele vai nos dando, igreja, graça, força e ar nos nossos pulmões, amém? Não temos que nos limitar por causa de A, B ou C ou nossas limitações. Porque quem nos dá força, quem sopra em nós o fôlego é o nosso Deus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Aleluia. Na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Foi a palavra do Senhor que testificou ao meu espírito nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Filipenses 4, a partir do versículo 8. Aleluia. Pode continuar dando glória a Deus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, Senhor. Quantos acharam? Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Gente, a hora voa, né? Meu Pai eterno. Diz assim a palavra do Senhor, a epígrafe: o em que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ou em algumas versões, nisto pensai. Amém? Amém. Pode se assentar glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nunca se fez tão necessário nós falarmos sobre o nosso comportamento, o modo de pensar, o modo de falar. E o interessante é que quando Paulo ele escreveu essa epístola, estava preso. Irmãos, o que pode fazer uma pessoa presa? Só se lamentar e chorar, né? E Paulo sempre foi um exemplo para nós, né? Que mesmo dentro da prisão, mesmo em meio à luta, à dificuldade, sempre tem uma palavra de ensino para nós, a qual nós devemos aprender nesta noite. Louvado seja Deus, de como nós devemos pensar, de como nós, aquilo que deve ocupar o nosso coração. Nós sabemos a nossa mente. Nós sabemos que no dia de hoje, aleluia, muitos cristãos eles têm passado por muitos problemas psicológicos, físicos, aleluia, justamente por aquilo que pensa, justamente por aquilo que preenche, aleluia, a sua mente, né? A Bíblia fala que o coração alegre e a formoseira do rosto. Só que para o meu coração ser alegre, primeiro eu tenho que pensar. Né? Primeiro começa aqui, para depois descer para cá, né? E Paulo sabia que a batalha não começa da onde? Da mente. Se eu não pensar, eu não consigo executar. Se eu não pensar, eu não consigo refletir. Então, irmãos, tudo vem primeiro na nossa mente. E o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. Por isso que ele peleja contra nós, lançando setas malignas, dardos inflamados sobre a nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele nos ensina, irmão, aleluia, uma receita do céu, louvado seja Deus. Uma receita celestial de como ter uma vida saudável, uma mente saudável, aleluia, em Cristo. Louvado em tempos difíceis. Irmãos, é muito fácil eu ter uma mente boa em tempos fáceis. Em tempos de fartura, de bonança, jamais eu vou pensar algo ruim. Se eu estou vivendo uma fase de outra vida, eu vou ficar martelando na cabeça com coisa ruim. Geralmente é quando me acomete alguma coisa, alguma prova, alguma luta, que começa a vir os pensamentos contrários, os pensamentos malignos, como outros dizem, negativos, né? Mas para o nosso Deus não tem negativo, é sempre, aleluia, pensamentos de paz, né? O apóstolo Paulo disse um versículo anterior, no 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele sabia a importância. Ele sabia a importância que é guardar a nossa mente em quem? Em Cristo
Jesus, porque Ele sabe que aqui, irmãos, vem o ataque do inimigo, aleluia. E Ele nos deu aqui vários conselhos, aleluia, preciosos naquilo que nós devemos pensar. Se eu penso coisas negativas, automaticamente eu vou estar, aleluia, demonstrando aquilo e também contaminando as pessoas que estiverem à minha volta, né? Experimente você ou eu estar um dia ao lado de alguém que é negativo. Automaticamente você também começa a ficar negativo, achar que tudo vai dar errado. Se sai um sol, reclama. Se chove, reclama. Nada tá bom. Se é férias, reclama. Se está trabalhando também, reclama. Então nada está bom. A Bíblia nos ordena a gente renovar a nossa mente. Mas só através de quê? Lendo, meditando e comendo da palavra do Senhor. Mudar a nossa mente pela minha vontade, pelo meu esforço. Não é esforço humano, é somente com a palavra do Senhor, igreja, que pode ser renovada, aleluia, a nossa mente. E aí Paulo começa dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Ele está nos dando, aleluia, um conselho, uma ordem para pensar em tudo aquilo que é verdade. Imagina se eu ficar, aleluia, durante o dia ou durante a minha vida pensando em coisas que são mentira, né? Há uma frase que diz que a mentira contada várias vezes, ela vai parecer uma verdade. Então, se eu ficar alimentando a minha mente de mentiras, eu só vou falar mentira. Eu só vou teimar, eu só vou falar aquilo que não é verdade. A verdade, ela não vem de Deus, né, irmãos? Louvado seja Deus. A primeira coisa, tudo que é respeitável. Então, aquilo que eu respeito, aquilo que eu tenho que falar, que admirar. Então, se eu admiro alguém, se eu respeito alguém, é nisso que eu tenho que pensar. Ter um bom exemplo. Não é só ver o lado ruim, porque fulano está ligado, fulano é assim, é errado, e falar assim, não. Nós temos que ver as coisas boas, o lado ruim, o lado bom das coisas, o lado que é respeitado, louvado seja Deus. Muitos falam, Paulo era assim, mas Pedro era bravo, era nervoso. Temos que ver o lado bom, não querer ser exemplo. Muitos querem seguir exemplo do Pedro, né? Não, porque se Pedro tirou a espada da melhor posso, meu irmão. Vamos seguir o lado bom de quem deu o exemplo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tudo aquilo que é justo, aquilo que vem da justiça, aquilo que é justo. Se eu vejo alguma coisa justa, eu tenho que seguir aquilo ali, né? Seguir aquele exemplo. Não gostar daquilo que é injusto. Se eu ver alguma injustiça, eu vou me alegrar. Não, eu tenho que ficar triste, revoltado com aquela situação. Aleluia. E muitos de nós, irmãos, às vezes vivemos injustiça e nós nos calamos. A gente não se posiciona diante das injustiças, com medo da polêmica, com medo de criar inimizades. Aleluia, irmãos, é tempo da gente se posicionar na presença do Senhor. Aleluia, a verdade, irmão, sempre vai prevalecer. A justiça, aleluia, sempre tem que prevalecer. Eu não posso ver uma injustiça, algo ruim e me calar diante da situação, porque Deus vai me cobrar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que nos posicionar. Se eu e você, como igreja do Senhor, não falar, irmão, quem é que vai falar? E às vezes Deus permite que se levante um ímpio para poder fazer justiça naquilo que nós não temos a coragem de fazer. Mas nessa noite o Senhor está nos dando espírito de ousadia. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas sim de ousadia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que é puro. Como é difícil hoje em dia ser puro, né? Ver pureza. Até nas crianças a gente não vê mais pureza. A gente vê malícia, né? Desde pequeno já com aquela malícia. Mas a gente tem a criança como o quê? Um ser puro. Um ser que é inocente, ou seja, Deus. Diante do Senhor, nós temos que ter, aleluia, essa pureza. Como se fosse de uma criança, aleluia. Essa inocência como se fosse de uma criança. Não sermos maliciosos, não
sermos vingativos, mas ter diante do Senhor, aleluia, essa pureza. Glória a Deus. É olhar para o outro, para o próximo com pureza, sem cobiça, sem querer aquilo que é o outro. Isso é um olhar puro diante da presença do Senhor. E hoje em dia, quantos de nós temos, aleluia, isso dentro, aleluia, da casa do Senhor, né? Essa falta de pureza, essa má intenção, né? Há muita cobiça, há muita inveja. Isso é um olho já ruim. Temos que pedir ao Senhor, Senhor, todos os dias, Senhor, purifica os meus olhos. Eu consagro ao Senhor os meus pensamentos, irmãos. Temos que fazer isso todos os dias, quando a gente acorda. Senhor, blinda os meus pensamentos. Eu levo ao Senhor, cativo, Senhor, os meus pensamentos. Aleluia. Para que quando a gente fala, irmão, saia algo bom. Aquilo que o Senhor se agrade de nós, louvado seja Deus. Não é fácil, mas também não é impossível, senão não estaria escrito aqui na palavra do Senhor. Tudo que está aqui, irmão, porque é possível, é alcance, aleluia, de nós fazermos em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo que é amável, tudo que leva ao amor. Irmãos, não devemos nada para ninguém se nós amarmos uns aos outros. Verdade. A gente fica devendo se tratarmos uns aos outros sem amor. Mas quando a gente trata com amor, até um com licença, um obrigado, bom dia, boa tarde, isso faz parte, aleluia, do amor. Isso faz parte da gentileza, aleluia. Deus quer de nós, irmãos, pessoas mais sensíveis, mais sensatas, mais equilibradas, mais amorosas, aleluia. Não é ver uma situação e falar, o problema é dela, o problema é dele, ele que se vire, ele que procurou, agora ele se vire. Nem tudo, irmãos, é isso. Temos que ser amorosos. Se nós não podemos ajudar, mas sempre podemos ajudar com o quê? Oração. Se eu não posso fazer algo, mas eu posso orar, que é muito mais do que eu fazer algo por ele. Porque se meu problema eu não consigo nem resolver, com quem dirá do outro. Mas se eu orar por aquilo que precisa, com certeza Deus irá ouvir-nos. Louvado seja Deus. Por aquilo que é amável, louvado seja Deus. Até numa resposta que às vezes nós queremos dar para alguém, e que às vezes merece uma resposta ríspida, a gente respira 10 vezes, conta 10 vezes, né, para poder responder. Isso é ser amável, louvado seja Deus. Não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com nós. Nós e Deus, louvado seja Deus. Tudo que é de boa fama. Como tem cristão que gosta de espalhar as coisas ruins, aquilo que aconteceu, aquilo que fulano fez, deixou de fazer, espalhando a má fama. Aleluia. Nós sabemos que os escândalos viriam, não é novidade para ninguém. Já está descrito na palavra do Senhor. Nós não fomos pegos de surpresa, nem é surpresa para ninguém. Aqui está escrito. Nos últimos dias acontecerão os escândalos, né? Ai daqueles por onde vier esse escândalo. Então agora está cheio. Você liga jornal, você acessa a internet, só tem escândalo. Mas para que a gente espalhar mais ainda, fomentar mais ainda, e às vezes até comentar perto de um ímpio, para ele ainda mais ainda ter raiva do povo cristão. Então nós somos exemplo, onde nós estivermos, no ônibus, na rua, na fila do banco, no trabalho, em qualquer lugar, na escola, devemos sempre falar bem da noiva de Cristo. Veja, a noiva de Cristo não é essa que nós estamos vendo aí. A igreja do Senhor não é isso que nós estamos vendo aí, igreja. A noiva de Cristo é essa que está escrita aqui na palavra do Senhor. É um povo remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. É um povo que dá exemplo. É um povo que é amoroso. É um povo que acolhe. É um povo que foge da aparência do mal. Essa é a igreja do Senhor. Não é isso que estão fazendo aí. Não é. Por isso a importância de eu e você sermos a igreja do Senhor a cada dia. Porque não é a parede que vai falar quem somos nós. Não é a placa A, B ou C que vai falar quem sou eu. Mas sou eu que vou dizer quem sou eu. Aonde eu chegar, aonde eu me portar, aonde eu trabalhar, aonde eu estudar, aonde eu morar, é que vai dizer quem sou eu. Quem chegar no meu bairro e falar quem é
manchando a igreja do Senhor. É verdade. Se eu não tiver um bom comportamento. E aí, às vezes, não ganho para Jesus por causa do meu comportamento. Porque a chance que eu tenho, aleluia, de falar bem do reino, da obra de Deus, das coisas do Senhor, eu falo mal. Então temos que ter exemplo, igreja. Ter muito cuidado. Temos ouvido muitos cristãos falar mal, fazendo a obra de Deus e falando mal da obra de Deus. É cansativo, é não sei o quê, é pesado, irmãos. Mais pesado do que foi para Paulo, eu tenho certeza que não foi. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou nisto pensai. Temos que pensar as coisas do alto, as coisas boas, louvado seja Deus. Paulo está nos dando aqui, igreja, uma receita, aleluia, diretamente do céu. Não é em sala, aleluia, de terapeuta, não é em sala de psicólogo, mas é na sala direta, aleluia, com o doutor Jesus nessa noite, igreja, aleluia. Ele está nos ordenando, aleluia. Começa a mudar aí o nosso pensamento, começa a trocar o pensamento negativo por pensamentos de vitória, por pensamentos de bênção, porque o próprio Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tem de vós. Pensamento de quê? De paz e não de mal. E às vezes nós estamos agindo contrário à palavra de Deus. Se nem Deus pensa mal de nós, nós às vezes pensamos mal de nós mesmos. Nos menosprezamos, nos diminuímos, sendo que Deus já declarou: nós somos um povo eleito, sacerdócio real, louvado seja Deus, em igreja. Aleluia. Tem coisa melhor do que isso? Está depressivo, vem para a palavra de Deus. Está cabisbaixo, murchinho, vem para a palavra de Deus. Porque aqui, igreja, é do caminho para as nossas almas. Aqui tem todo o remédio que nós precisamos. A palavra de Deus, ela é remédio para as nossas almas. E às vezes nós preferimos comprar livros de autoajuda, irmãos. Não vai ajudar em nada. O livro de autoajuda é melhor que tem esse aqui. Quantas vezes nós tivemos experiência de estar triste, decepcionado e vir para a palavra do Senhor, igreja. E aí vem o bálsamo, aleluia, de Gileade, e vem a cura para a nossa alma, vem o remédio para o nosso corpo, e nós saímos do nosso quarto, irmão, rindo e regozijando a alegria, porque não foi o homem da terra, não foi o médico da terra, aleluia, foi um encontro, aleluia, particular com o Senhor. Não tem como ter um encontro com Ele, igreja, sem, aleluia, experimentar, aleluia, dessa palavra, igreja. Não tem como. Glória a Deus. Aleluia. Está triste? Vem para cá, está cabisbaixo, decepcionado? Vem para a Bíblia. Está desempregado? Vem para cá também. Aqui tem tudo, igreja. A Bíblia, a palavra do Senhor, é um kit completo. Aleluia, é melhor do que qualquer consultório nessa terra, louvado seja Deus. O Senhor está nos ensinando nesta noite, aleluia, a pensar naquilo que nós temos que pensar. Quantas pessoas, irmãos, estão, aleluia, doentes no corpo, porque a mente está doente. Primeiro começa aqui, igreja. A doença começa aqui, não é no corpo. Se eu fico doente aqui, o meu corpo ele vai dar sinais de doença. Então, se eu fico só ali pensando coisas ruins, neurótico, porque eu vou ser assaltada, eu vou ser roubada, eu vou ser não sei o quê, já começa a neurose. Tem crente que assiste só da Atena, dia seguinte começa. Pode nem sair na rua, irmãos. Eu conheço gente assim. Não pode ouvir um motoboy que já fica lá não, passando. Aquilo que está sendo alimentado a mente, aquilo que os ouvidos têm ouvido, aleluia, igreja, isso aqui é a porta da alma, ouvido, olhos e boca, são portais. Muitos não acreditam que são portais, aquilo que eu ouço, aleluia, aquilo que eu estou me alimentando, eu me alimento por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, igreja. Então, se eu só ouço coisas más, notícias más,
fazer nós pensarmos que não existe casamento feliz, que é besteira esse negócio de família, não tem nada a ver. Então é isso que o inimigo está tentando, irmãos, minar na mente dessa geração agora. Aleluia, louvado seja Deus. Então temos que mudar, igreja, a nossa mente. Não deixar que os pensamentos mundanos, os pensamentos, aleluia, que a mídia impõe, que as pessoas impõem, os maus conselhos vêm nos dizer, igreja. Temos que correr para a palavra. Aleluia. Não pegue, igreja, conselho com quem não serve a Deus. Não pegue conselho com ímpio, pegue conselho com quem te aconselha aqui, ó, na palavra. Vem cá. Vamos falar de quê? Vamos aconselhar dentro da palavra. Glória a Deus. Porque mesmo que eu fale algo que você não concorde, vamos para a palavra. Aleluia. Não se conselho se fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Louvado seja Deus. Quero um conselho do céu, aleluia. Coma da palavra, Aleluia. medite na palavra, durma com a palavra, amanheça com a palavra, aleluia. No sentido literal, não é que você para onde for tem que carregar, não, mas é no sentido de você, cada momento que você tiver, aleluia, você vai na palavra, medita na palavra. Porque às vezes nós, irmãos, dedicamos a tantas coisas, redes sociais, Instagram, Facebook, conversa com amigas, conversa com colegas, e deixando a palavra do Senhor para o último, sendo que ela tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Se nós meditarmos nela, irmãos, aleluia, temos pouca probabilidade de ser enganados e ludibriados. E quando formos decepcionados, não doirá tanto, porque nós estamos alicerçados na palavra do Senhor. Aleluia. Que nessa noite, aleluia, que o meu desejo também seja o desejo. Eu faço as minhas palavras, aleluia, as palavras de Paulo, aleluia. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que nós venhamos transformar, irmão, cada versículo em oração. Senhor, que a tua paz venha guardar o meu entendimento. Isso é uma oração. Senhor, que a tua paz venha guardar o meu coração e a minha mente no Senhor. Oração que nós temos que fazer todos os dias. Senhor, brinda a minha mente. Brinda os meus ouvidos para aquilo que eu venho a ouvir neste dia de hoje. Quando sair de casa, Senhor, brinda. Aleluia, louvado seja Deus. E eu estudei aqui essa última frase, aleluia. Seja isto que ocupe o vosso pensamento, nisto pensai. No original quer dizer calcule, passe o filtro. Glória a Deus. Então eu tenho esse entendimento que aquilo que eu ouvi serve ou não serve para mim. Eu tenho esse entendimento que aquilo que eu pensar é pensamento da carne, é o inimigo, aleluia. Nós temos esse poder de expulsar. Não, eu não quero pensar assim, eu vou pensar assim. Paulo estava dizendo que nós temos esse poder, essa autoridade, aleluia, de expulsar todo pensamento contrário, todo pensamento maligno, aleluia, e calcular, filtrar aquilo que nós vamos, aleluia, levar para a nossa vida. Louvado seja Deus. Isso é muito sério, igreja. Nunca se fez tão importante, aleluia, trabalhar na mente dos cristãos dessa geração, igreja. Porque muitas vezes são mentes doentes, mentes cansadas, traumatizadas, que não foram tratadas, louvado seja Deus. E aí contamina outros irmãos. Isso é muito sério, igreja. Aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho no coração é aquilo que eu vou falar, é aquilo que eu vou me expressar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que nessa noite nós saímos daqui, igreja, com pensamentos diferentes, com pensamentos de vitória, aleluia. E muito mais do que pensamento positivo, porque pensamento positivo, igreja, até quem não se atrai, Deus tem. Pense positivo, que você atrai coisa positiva, você vai do mundo, né? Eu não sou luz, eu não sou energia, eu não sou Enel para ter, né? Positivo ou negativo, né? Então nós somos cristãos, temos que ter os pensamentos, aleluia, aleluia, transformados dentro da palavra do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos trocar os pensamentos, aleluia, que fomos criados desde a infância, irmão. Que nós venhamos, aleluia, repreender tudo aquilo de mal que fomos mal ensinados, aleluia. E começar a mudar com a mente de Cristo, aleluia. Pensamentos de vitória, pensamentos de bênção. Que tudo já deu certo em nome de Jesus, aleluia. Que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Pensamentos de paz sobre nós. Amém. E não pensamentos de mal. Porque é isso que Deus quer de nós. Com a mente transformada, aleluia, Deus consegue trabalhar. Louvado seja Deus. Deus consegue acesso. Não que Ele não tenha o poder, não. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Mas coisa boa é Deus trabalhar no crente, irmão, que tem a mente já transformada, aleluia, pela palavra. O crente que tem a mente aberta para as coisas de Deus, louvado seja Deus. E nós estamos aqui para isso, para ajudar uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor, que a partir de hoje nós troquemos as nossas palavras, os nossos pensamentos. Quando vier, irmão, pensamento negativo, já repreendo, eu não quero pensar nisso. Já viu aquilo quando alguém fala assim: eu tenho pressão alta, não sei o que. Aí tem alguém: minha avó morreu disso aí, minha vizinha morreu disso aí. Ou alguém fala: eu estou com suspeito de nódulo, não sei. Menina, corre porque você vai morrer, não sei o que. Então pessoas que já têm um pensamento mal, já lança sobre você, às vezes não é nada, já lança sobre você aquela palavra que você vai ficar o quê? Não, ótimo. E às vezes, onde não tem nada, começa a ter por causa do seu pensamento que já enraizou, pensando, lembrando daquelas palavras negativas. Então, irmãos, isso é muito sério. Cuidado, ouvido o que ouve. É uma música infantil, mas é muito importante. Cuidado, olho o que vê. Cuidado, ouvido o que ouve, irmãos. A gente pensa que é só criança, né? Muito mais que nós. Porque depois de uma certa idade a gente acha que não sabe de tudo, né? Já sabe de tudo e tem experiência. Mas a gente tem que aprender todos os dias na presença do Senhor. Ninguém sabe demais a ponto que não possa aprender. E ninguém também não tenha nada para ensinar para alguém. Amém? Amém? Se põe de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.